Oi, gente! O nosso Geração Z de hoje traz a história da Hackachain. Em 2022, 3 sócios, o Rafael, o João e o Pedro, resolveram criar uma empresa que tem a missão de construir tecnologias de privacidade para blockchain. Achou complicado? Peraí que eles estão aqui e eles vão explicar tudo pra gente agora. Oi, meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Me expliquem como funciona a empresa de vocês. Certo. Primeiramente, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, a Hackachain ela é uma empresa que surgiu em 2022, como você falou, e ela surgiu de uma ideia que veio do João, de melhorar o ecossistema de blockchain com segurança. A gente iniciou realizando auditorias de segurança de tecnologia para outras empresas e hoje a gente migrou para um modelo em que a gente está construindo produtos que vão acrescentar e melhorar a privacidade do ecossistema de blockchain, que é um assunto que a gente vai estar trazendo aqui ao longo desse bate-papo. De onde veio essa ideia? Então, na época, eu estava trabalhando como desenvolvedor numa empresa de blockchain. A gente fazia... Isso é uma coisa que alguns podem ter visto, que eram aqueles joguinhos que tu ganhava dinheiro, ganhava os tokens, né? A gente estava trabalhando naquilo e o que eu descobri? É um ambiente em que tem muito hack, muita gente roubando dinheiro online, roubando coisas através de programação, né? E tem várias empresas especializadas em segurança que faziam auditorias de segurança e processos para melhorar a segurança desses jogos. E eu contratei uma delas para a minha empresa. Eles passavam umas ferramentas automatizadas em cima do teu código e não dava resultado nenhum. Tinha um monte de hack mesmo assim. E eles estavam cobrando o olho da cara, tudo em dólar. E eu olhei pro Rafael na época e falei, cara, a gente consegue vender isso daí, né? Eu consigo fazer melhor que isso. E essa foi meio que a incepção da ideia, assim, né? Começou aí. Aí depois a gente foi trabalhando com mais clientes, era pouca gente, tinha poucos contatos com tecnologia, a gente conhecia o Pedro, que estudou engenharia, trabalha com tecnologia também, que é nosso primo, né? Então, isso daí ajudou a trazer ele para a empresa. Eu ia perguntar agora como vocês se conheceram. Então, é tudo família aqui? Estamos em família? Tudo família. O Jasso é um pouco mais distante, primo. Eu e o Pedro, a gente é primo de primeiro grau. Eu e o Jasso, a gente estudou junto desde o colégio. Então, ensino fundamental, desde o 8º ano, 13 anos. E depois a gente acabou fazendo faculdade de Direito juntos também, nada a ver com tecnologia, mas trabalhamos juntos. Nada a ver entre aspas, né? Nada a ver, tem bastante, com privacidade. Bastante coisas interessantes, eu diria. E, enfim, e aí a gente trabalhava junto, morava no Campeche junto e o Pedro estava sempre com a gente lá também surfando e, enfim, curtindo a vida. Essa é uma boa definição. E aí chegou um ponto que a gente estava, na verdade, quebrado, né? Porque a gente trabalhava junto e eu saí da empresa, o Jasso saiu da empresa e a gente, agora a gente está morando num apartamento que a gente não tem mais como pagar e a gente decidiu sublocar esse apartamento para poder ter dinheiro para começar um negócio, porque a gente não queria mais trabalhar para outras pessoas. Sim. E para sobreviver, né? Para sobreviver também. A gente não queria trabalhar também para outras pessoas, né? Para pagar as contas. Exato. E aí a gente acabou assim, saiu do apartamento, sublocou ele, pegou o dinheiro e falou, tá, agora vamos cada um fazer suas coisas, vamos tentar começar algum negócio. E foi quando daí o Jasso veio com a ideia, o João veio com a ideia de começar um negócio para blockchain. E como foi migrar da empresa que você estava antes para sua própria empresa de blockchain? Então, eu já tinha minha própria empresa antes, essa empresa era minha que eu estava antes. Inclusive ela existe ainda. Mas foi bem interessante para mim, porque eu estava buscando uma transição. Eu estava trabalhando com o mercado imobiliário, startup imobiliária. E, embora eu gostasse de empreender, gostasse da empresa, das pessoas, eu estava querendo entrar numa área de alta tecnologia. Então, eu queria trabalhar com algo que fosse, estado da arte, que fosse novo, que realmente trouxe inovação. E a gente vê muito que no Brasil não tem uma produção tão grande de tecnologia de ponta e eu queria estar nesse lugar, sabe? E, então, foi muito positivo assim, nesse ano. Assim, me deixou muito feliz pessoalmente e foi bem desafiador também, na minha parte, pelo menos. Foi algo que todos vocês já queriam fazer, trabalhar com blockchain, ou foi algo que só surgiu naturalmente, o interesse em comum? Acho que em partes a gente tinha contato, assim, acho que cada um de uma maneira um pouco diferente, assim, muito por conta de investimento, eu diria. E pelo menos acho para mim foi aos poucos, assim. Eu fui o último a entrar como sócio. E foi aquela coisa assim, eu já tinha contato com o software da faculdade. E, assim, software é software, né? Mas tem todo um outro lado de blockchain que acho que até pra gente, agora, depois de uns 2 anos que a gente abriu a empresa, que agora a gente pode dizer assim, agora a gente entende um pouco mais do ambiente para conseguir falar com propriedade, assim. Mas no início, quando a gente começou, pelo menos eu falo muito por mim, a gente não tinha muita noção, não, assim. Era mais coragem e vontade, assim. Era um ambiente também bem diferente, a gente estava num momento de mercado muito bom, então a gente sentia que a gente era gênio o tempo inteiro, então facilitou um pouco. E com o decorrer
foi dando uma piorada e aí a gente foi entendendo também o que mais onde a gente estava inserido e aí fomos construindo, né? E o que é o mercado mesmo, né? É. Parecia que naquela época o mercado era fácil, era tudo tranquilo. O mercado passou por um período negativo assim, de um ano. A gente viu assim, quase todo mundo que a gente conhecia que trabalhava na área sair do negócio. E a gente continuou e começou a entender realmente o que essa tecnologia é e como que ela vai mudar o mundo daqui a provavelmente 10 a 20 anos. Eu acho que falando de fundamental. bom momento de mercado, meu interesse em blockchain, ele surgiu quando eu vi o meu ex-sogro, que era do interior do estado, nunca tinha ouvido falar em blockchain, investir em uma moeda e fazer 20 vezes de retorno. Nossa. E eu fiquei, pô, eu já tinha ouvido falar na tecnologia quando eu estava na faculdade e eu assim, ignorei na época, assim, pô, achei interessante, mas ignorei. E aí quando eu vi o meu sogro fazer 20 vezes no investimento, eu falei, pô, acho que eu vou estudar um pouco mais isso para entender o que é essa tecnologia de fato. Aí eu comecei, de fato, a estudar como investimento e eu não tenho um background de tecnologia, não entendia sobre o que estava acontecendo por trás das cenas. E eu comecei a compartilhar isso com o João, que morava comigo, e falei, pô, essa tecnologia é interessante, esse blockchain é um ecossistema interessante, eu estou começando a investir. E ele se interessou pela tecnologia por trás do negócio, né? E aí foi assim que a gente começou a ter as ideias, de, pô, como é que a gente pode se inserir mais profundamente e, de repente, trabalhar com blockchain, que foi o que a gente acabou fazendo um ano depois. E qual é o papel de cada um de vocês na empresa? Porque Bom, você falou que você não conhecia a parte da tecnologia, então imagino que seja outra Sim, parte. meu papel sempre foi muito comercial e de marketing. Né? Hoje eu atuo como CEO da empresa. Então, mas basicamente eu iniciei como o braço comercial do João, que tinha a ideia de vender projetos, e eu fui a pessoa que, bom, vou atrás dos clientes, para como é que ele vai começar a vender o nosso serviço, né? Tá. Então, no começo, muito com essa base de vender serviço mesmo. Então, comercial. Meu papel é a tecnologia, né? Então, eu sou head de tecnologia. Eu sou responsável por todas as ideações e pesquisa e desenvolvimento do que a gente faz, que é a própria tecnologia de privacidade, né? Então, tudo isso é comigo. E aí, para mim, resta a parte de produto. Então, assim, acho que a ponte entre quem vai utilizar o software e os problemas que tem e o que João e a equipe vão construir, eu acabo fazendo ela. Para a gente garantir que a gente atinge um product market fit tão sonhado. Né? Mais ou menos, o Rafa encontra os clientes, o Pedro descobre o que eles precisam e eu vejo como a gente constrói o que eles precisam, sabe? Legal. Que esse é o um ciclo, trabalho... assim. E são só vocês? Não tem mais nenhum funcionário por enquanto? Temos. Nós somos 7 hoje, né? 7? A gente teve um time já de quase 15 pessoas no ano que a gente começou a empresa, em que a gente estava naquele mercado bom, todo mundo expandindo, querendo ganhar dinheiro rápido, e a gente teve que demitir quase todo mundo. Sobrou um funcionário, não é o Mate, né? Sobrou um funcionário nessa história toda, que é muito leal, um cara muito bom, foi com a gente até hoje, e depois reconstruímos, trouxemos mais gente, né? Então, foi um aprendizado de como trabalhar em equipe, como dividir o trabalho. A gente não tinha tanta experiência com empresa de tecnologia tão hardcore assim, tão tipo pesquisa e desenvolvimento, software inovador. A gente tem que aprender um pouco a lidar com isso. É um processo contínuo, né? Hoje a gente já tem uma certa organização, mas ainda pena um pouco para deixar todo mundo bem treinado, todo mundo em cima das novas tecnologias, em cima do mercado. Acho que é um dos maiores desafios, assim, para ter a empresa alinhada, os funcionários. Eu sinto que a gente está num ambiente que muda muito rápido, né? Quando a gente fala de startup, tecnologia e especificamente blockchain, Web3, que é um ambiente open source, aberto assim, para todo mundo construir, ele muda muito rápido e a gente já mudou muitas vezes na nossa empresa também. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, assim, como que a gente deixa o time alinhado em volta disso, mas com certeza o time está fazendo um bom trabalho, assim, então é muito bom estar compartilhando com eles isso. Tem até aquela piada que a gente fala, né, que toda semana tem um planejamento novo, a gente muda a história da empresa inteira e faz uma coisa nova. É quase toda semana uma discussão dessa. A gente vai continuar essa conversa, porque a gente vai para um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Estamos de volta e a gente terminou o primeiro bloco com o João fazendo uma piadinha de que o mundo dos negócios está sempre mudando e não tem planejamento fixo. Então, vocês diriam que o mundo dos empresários é assim, já que vocês são empresários agora? Acho que a palavra empresário aí depende. Porque tem empresa maior, já está mais desenvolvido, tem planejamentos maiores, ciclos mais longos. No nosso caso de startup, tecnologia inovadora, mercado inovador, tudo muda muito rápido, a gente aprende muito no dia a dia, isso faz a gente ver que a gente era burro uma semana atrás, às vezes, ou duas. Então a gente vê que realmente não fazia sentido, vamos ter que mudar. Acho que não está certo, está errado assim, mas é um processo de conhecimento. Mas a gente descobre, a gente vai mudando e melhorando,
então leva a isso. Creio que uma startup é normal, depois de um tempo não deveria ser normal. Assim. Já começou a escalar, já começou a ter uma alteração, tu tem que aumentar o ciclo de planejamento para a gente poder pensar mais na frente. Em 3 meses, tu não constrói um prédio. Então, se tem que construir algo grande, se planejava 3 meses, não funciona. Vai ter que ter um horizonte maior, né? Mas, em tese, sempre em alguma periodicidade tu está mudando, porque o mercado muda, o mundo muda, e se tu não mudar, fica para trás. Né? Sim. Mas ter um norte claro, né? Assim, é difícil de acertar um planejamento para um ano, a gente não vai conseguir fazer isso. Porque tem muita coisa que a gente não sabe, e aí que entra o descobrimento. Mas o norte, claro, para um horizonte maior, a gente tem visto que está ajudando, assim. Muitas vezes a gente tem um objetivo um pouquinho muito mais curto, é difícil, porque tu chega ali e tu fala assim, tá, e agora? Então, ter um norte longo e se adaptar no meio do caminho talvez seja mais fácil do que ter um planejamento longo e seguir com ele. Porque a gente erra no planejamento. Tem a visão longo. e o planejamento, né? A visão é bom que seja mais fixa. Assim, pô, eu vislumbro que blockchain é uma tecnologia inovadora, ela tem um problema sério de privacidade, alguém tem que resolver ele nos próximos 20 anos para isso ser uma tecnologia que vai mudar o mundo de fato. Então, pô, estamos nesse mercado. Agora, nos próximos 3 meses, vou fazer um software de criptografia, vou vender para uma empresa estrangeira, vou fazer um curso, o que eu vou fazer? Aí, isso a gente muda toda semana. E eu acho que um ponto que a gente vai aprendendo quando a gente é empresário é que o mercado também é cíclico, né? Então, às vezes, a gente vai entrar num momento, vai estar fazendo... Quando a gente entrou, a gente entrou num... A gente chama de meta. Era o meta da Near Protocol, que era um dos nossos clientes, uma blockchain. Tinham muitos projetos acontecendo ali dentro, mas à medida que o mercado foi piorando, e era uma questão cíclica do mercado, os nossos clientes começaram a desaparecer. Então, o planejamento que a gente tinha de vender X naquele ano acabou reduzindo muito porque os clientes começaram a desaparecer e o mercado mudou. E era um ciclo de mercado. E a gente, no primeiro ano, não entendia isso, mas no segundo ano, a gente, está se repetindo. Então, quer dizer que talvez a gente tenha que se reinventar mais de uma vez. E eu acho que, com o tempo, o empreendedor ele vai percebendo que o mercado muda e ele tem que se adaptar, né? Especialmente em mercados de inovação. Sim. É meio clichê isso, mas a dificuldade que a gente teve foi a seguinte: é um setor novo. Então, todo mundo sabe que construção civil é cíclica. Tem período de compra de imóvel, período que ninguém compra. Em blockchain, não parecia isso pra gente. A gente descobriu que é quase como construção civil. Só que a gente não tinha mentor aqui para que fosse do mercado, não tinha, até no Brasil tem poucas pessoas no mercado, então foi difícil ter esse conhecimento sem viver na prática, sabe? Agora que a gente já viveu, a gente vê que, você quer empreender com criptomoedas, com criptoativos, tem que buscar um ambiente internacional que todo mundo conhece para puxar esse conhecimento para si e entender melhor, né? A gente não entendia isso antes. E além disso, né, eu acho que a gente, por estar trabalhando com inovação, a gente muitas vezes achou que poderia ignorar os conhecimentos básicos de administração para fazer negócios. E o que a gente percebe é que, cara, muitas vezes um plano financeiro que a gente deixou de fazer lá no começo e a gente fez talvez no meio do projeto, identificou que aquele projeto não valia a pena a gente estar fazendo, ou principalmente financeiramente, né, que é o que o empresário vai estar olhando. Então, eu sinto que, assim, faz sentido se utilizar das boas práticas administrativas que são ensinadas pelo Sebrae, enfim, tem na internet, ou cursos de administração, mesmo que tu esteja trabalhando no mercado muito novo, muito inovador, porque fazer o básico, fazer uma DRE, fazer uma projeção financeira, muitas vezes vai te dar um indicativo se aquele negócio é bom ou ele é ruim, né? Mesmo antes de tu começar ele. Sim. Então, vocês foram atrás, além de terem completado as faculdades, vocês dois fizeram direito, você fez engenharia de automação, vocês foram atrás de alguma outra capacitação para ajudar vocês na administração da empresa? Assim, via de regra, acho que a gente faz bastante curso, assim, seja para metodologia de planejamento, seja para financeiro. A gente contrata bastante consultor também, a gente contratou consultoria financeira, para a identidade visual da empresa, assim. Também, às vezes marketing também. Mas às vezes é mais fácil tu ir ao mercado, contratar alguém, pagar a pessoa para te ensinar, do que tu gastar o tempo fora do core do que a gente faz, sabe? Mas isso é importante, porque no core a gente vai atrás de muita coisa. Isso, aí sim, aí faz sentido. Acho que a gente não precisa ser a melhor pessoa de financeiro, às vezes de design, de marketing, a gente pode contratar isso. Mas agora, entender o problema que a gente resolve, entender a tecnologia que a gente usa, isso é a gente, né? Se de alguém melhor que a gente não vai ganhar deles. Sim. Acho que muito do que eu aprendi, assim, eu não me formei em administração, mas a primeira vez que eu vi uma DRE foi com uma consultoria, que era um consultor do Sebrae, que me mostrou, vocês têm que fazer uma DRE, esse aqui é o planejamento, era uma outra startup que eu trabalhava, tinha um produto de inovação, tinha que fazer um planejamento financeiro, uma projeção de anos de projeção, porque o negócio não vai dar lucro no começo, talvez ele dê lucro daqui a vários anos. Sim. E eu lembro de fazer essa consultoria, né, com um consultor do Sebrae, e ele passar para a gente, olha, assim que funciona, e foi aí que eu aprendi a fazer uma DRE. Então,
conhecimento externo bem valioso. Você comentou mais cedo sobre os clientes que vocês tiveram ao longo dos anos. Eu queria saber quem são essas pessoas, ou de onde elas são, onde elas estão. Variado, né? Em geral, elas estão na Europa ou nos Estados Unidos. Todas internacionais? Todos internacionais. A gente não teve nenhum cliente brasileiro até hoje, por 2 motivos, eu acho, né? Um é o custo das operações, então é tudo em dólar, precificado em dólar. As empresas brasileiras, em geral, não têm orçamento para comprar esse tipo de serviço e produto, mas também porque a inovação em blockchain está muito mais lá fora e a gente não está trabalhando com um produto assim, de entrada pequeno, a gente trabalha com uma tecnologia bem a fundo e bem avançada que não é muito útil para quem está fazendo projetos simples, ela é útil para quem está fazendo coisas mais complexas. Então está muito lá fora. Mas fale mais sobre quem eles são também, se vocês quiserem. Assim, a gente vê, acho que está trazendo para o lado de Brasil, né? É até um pouco triste. A gente conversou já com assim, órgão governamental grande, conversou com um cliente Brasil e realmente está muito Banco Central? para trás. Conversamos com o Banco Central. A gente teve uma conversa com o Banco Central sobre privacidade em blockchain e assim, eles estão completamente perdidos, assim. Então, o ambiente tem de ser para fora mesmo. A gente costuma buscar muito cliente grande também. A gente aprendeu por experiência que cliente pequeno é ruim, né? Assim, um ticket baixo de um projeto não faz sentido. Então, Risco de calote alto. É um risco de calote muito alto. Isso é uma coisa que a gente já passou bastante também, né? A gente aprendeu que... Taxa de calote de quanto que a gente tinha? Sei lá... 70%? Era bizarro. E ao mesmo tempo, o cliente está fora, a gente... Né? A gente está no Brasil, o cliente está nos Estados Unidos, o contrato, a câmara de arbitragem, sei lá, Hong Kong, não tem como executar. Então, foi um aprendizado também de, assim, se a gente precisar executar um contrato, a gente não vai conseguir. Vamos fechar com um cliente grande de fora, porque senão não vai funcionar. Sim. Acho que, fazendo um wrap-up assim, de tudo dos nossos clientes, eu diria que a gente começou muito com um perfil de cliente que era um cliente que não entendia muito de tecnologia, que precisava de uma consultoria nossa, de um auxílio nosso para construir tecnologia, e esse cliente, em geral, era um peixe pequeno no mercado, que com o desaquecimento do mercado, ele desaparecia. Então, é um projeto que começava e terminava porque o cliente quebrava no meio do caminho e o cara só sumia. E hoje a gente está migrando para um modelo um pouco mais enterprise, que a gente está pegando principalmente blockchains, né, que são redes grandes, que, enfim, geralmente clientes com valuation acima, a gente fala de acima de 50 milhões de dólares, para fazer projetos com eles, né, no caso, que daí é um cliente que a gente nunca 100% de confiança, mas muito mais confiança de que a gente não vai tomar um calote, que o projeto vai perdurar além dos momentos bons de mercado também, né. Esses clientes maiores, a gente chegou a conhecer vários já pessoalmente, então a gente conseguiu se envolver mais no ecossistema também e, através deles, até conhecer mais do mercado, né? Esse é um ponto bom que tu falou, Jós, que a gente tem muito cliente fora e a gente percebeu que, embora grande parte do nosso trabalho seja online, assim, a cultura do espaço é se trabalhar, né, remote first, ao mesmo tempo, o cara a cara fez muita diferença pra gente, a nível de networking, assim, a gente acaba viajando bastante. Ano passado a gente esteve em Portugal, Turquia, Itália tu teve também, e assim, todas essas viagens a gente foi a trabalho e conhecer as pessoas com quem a gente, clientes ou potenciais clientes, acho que foi quase uma virada de chave pra gente, né? De, tipo, assim, mesmo que seja um ambiente digital, tu precisa estar ali olhando um pouco pra pessoa, apertando a mão dela, o que é curioso, a gente não, pelo menos eu não esperava que fosse ser assim, tipo, tão tradicional. E é pequeno, é um mercado que tem poucas pessoas espalhadas pelo mundo, projetos muito imensos, muito legais, mas é pouca gente, sabe? É um bando de nerdola pelo mundo fazendo as paradas. E como essas pessoas encontram vocês? Acho que é interessante diferenciar para o empreendedor quando tu está vendendo serviço, quando tu está vendendo produto, né? Quando tu está vendendo serviço, tu está pegando um conhecimento que tu tem em geral, está vendendo, pode ser um serviço de advocacia, pode ser um serviço de contabilidade, no caso a gente estava vendendo serviço de programação. E foi muito de prospectar, de ir atrás, a gente no caso usava Discord, Twitter, plataformas digitais para ir atrás dos clientes, então oferecer vocês serviço. encontravam eles. A gente encontrava eles. Isso aí muito no começo da jornada do empreendedor, que tu não tem renome, tu não tem um site muitas vezes, tu não tem nada ainda. Então, mas com o tempo, à medida que tu vai fazendo projetos, que tu vai se tornando conhecido em algum nicho, né? E esses clientes começaram a chegar na gente. Então, hoje, a gente está muito voltado para privacidade, para tecnologia de criptografia. Então, muitos clientes chegam na gente já sabendo do trabalho prévio que a gente fez, com interesse em fazer projetos em conjunto, assim. Mas, assim, ainda é um ambiente, eu diria, o de blockchain é um ambiente bastante do one-on-one, assim, de conhecer pessoas e de fazer networking. Sim. Então, acho que... E tem um aspecto de branding também, né? Como a gente já tem coisas no ar que são legais, que são diferentes, que são inovadoras. A gente construiu os primeiros de várias coisas. Por exemplo, o primeiro sistema de criptografia zero knowledge na NIR, uma coisa específica, mas isso trouxe um renome pra gente. Claro, diferencial. Por ter feito isso, né?
Com certeza. um nome técnico, assim, né? Então isso traz as pessoas para falar com a gente também bastante. E você comentou também agora que é interessante essa relação física com os clientes e tudo mais. Vocês têm um espaço que vocês recebem as pessoas para falar com vocês presencialmente ou é tudo, essa primeira conversa assim, é tudo online que acontece? Então, a gente começou completamente remoto, assim, como eu comentei, Roberta. É bem da cultura do pessoal que trabalha com tech ir para o remote first, né? Não faz sentido, cripto, né? Principalmente cripto, né? Sim, não faz sentido tu tirar um desenvolvedor de casa para ir para o escritório, sentar na frente do computador e voltar para casa, pegar trânsito na ida e na volta, sabe? Ele trabalha de pijama em casa, com a luz apagada e tá tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, para a gente, no âmbito mais conversa de negócio, faz falta. No início da empresa, a gente começou a frequentar um hub de Web3, que tinha ali na SC, e aí, posteriormente, a gente pegou um escritório ali no Primavera, no hub Primavera. Então, assim, para coisas mais gerenciais, às vezes para receber um cliente, ou até pelo networking do próprio espaço, acaba chegando muita gente por ali, a gente acaba se encontrando lá. Mas, via de regra, acho que 80%, 90% do nosso tempo, a gente faz quase tudo de casa, assim. Mas o pessoal de clientes, os clientes, como eles são todos gringos, assim, a gente acaba falando com eles online ou encontrando eles em outros lugares, assim. Sim. Mas a gente convida todo mundo para vir para Floripa. Estamos quase conseguindo, né? Então, acho que esse ano vai rolar alguns eventos aqui. Veio um, na real, né? Veio o Yakov. Veio. Quais são os planos para o futuro de vocês? Vocês já estão chamando os clientes para vir para cá, então eu imagino que tem alguns planos que vocês já estão mirando, alguns objetivos. Tinha muito modelo de serviço e agora a gente está indo completamente, encerrando todos os nossos projetos para a gente migrar para um modelo completamente de produto, né? Desenvolver mais produtos para a privacidade. E nosso grande objetivo desse ano vai ser levantar um round que nos permita, um round de investimento que nos permita ter um tempo aí para a gente desenvolver, fazer pesquisa, porque como a gente está falando, tecnologia avançada e, enfim, a gente sabe que a gente está num ecossistema que não é tão fácil tu já sair construindo o produto e ele dando certo no primeiro, segundo ano. Então, a gente vai ter essa missão aí forte de construir melhor a nossa tese, melhorar ela e ir atrás de um round de investimento até o fim do ano. São 4 anos, em média, para uma empresa de cripto, de alta tecnologia, começar a faturar. Não a lucrar, a faturar, né? Nosso objetivo de longo prazo, tu quer falar, né? Oi? Não. O de longo prazo é fazer um unicórnio, né? A gente quer ser uma empresa que vale $1 bilhão. Sim. Para finalizar o programa, eu queria saber se vocês têm algum recado para as pessoas que estão assistindo em casa, de inspiração mesmo, para quem quer começar no mercado de vocês ou quer começar como empresário mesmo. Qual a dica que vocês dão, um recado? Acho que a primeira coisa é que tem que ter consciência de que é difícil. Tu não vai sair ganhando, não vai virar empresário para ser rico no primeiro ano, no segundo ano. Às vezes vão levar muitos anos para que isso aconteça. E eu acho que vai muito de espírito empreendedor, assim, de tu ter vontade de tu se realizar fazendo isso, né? Então, eu acho que tem que saber, primeiro, se autoconhecer e identificar se tu tem vontade, né, de se envolver nessa missão de longo prazo. E uma grande dica que eu percebo que funcionou pra gente é, assim, se pensar em mercados internacionais, pode ser valioso, porque a gente está falando aí de um mercado muito maior e se trabalha com tecnologia, né, de estar, de repente, aí ganhando em dólar também. Eu vou para esse lado um pouco também na minha dica. Eu sempre tive a visão de que o Brasil não era o lugar para se investir em alta tecnologia e se construir coisas novas. Isso me frustrava muito. Eu dizia, cara, é muito possível, é até quase fácil se envolver com a comunidade internacional e começar a participar de projetos de alto impacto. Assim. É só ir atrás, procurar quem são as pessoas, chamar na internet. Em geral, todo mundo é sangue bom e vai querer trocar ideia contigo. Então, acho que é só ir atrás nesse quesito. Eu concordo bastante com isso, assim. Quando antes de trabalhar na Hackathon, eu trabalhei numa fintech. E lá eu percebi que, assim, na verdade, não tem nada de especial. Tipo, ninguém que estava ali era especial ou além ou a mais, assim. Eles só eram pessoas que faziam demais, né? Tipo, eles eram, obviamente, talentosos, mas eles sempre ganhavam no trabalho duro e no esforço, assim. Só que tem um trade-off disso, né? Tem um trade-off de que tu vai ter que gastar muito tempo, tu vai sacrificar um pouco da tua vida pessoal, isso é irrisório falar que Com não. certeza. Vai sacrificar um monte de coisa porque tu quer justamente tá tocando a tua empresa, tirando algo do zero, né? Resolvendo o problema de alguém. E para isso vai muito esforço. Então, muito obrigada, meninas, pela presença de vocês. Eu desejo muito sucesso na empresa, que vocês voem bastante. Agradeço a participação, os depoimentos e espero que sirvam de inspiração para todo mundo que está assistindo e queira começar no mercado de hackachain, de blockchain, desculpa, de hackachain. Mas também. Então, muito obrigada. E o Geração Z vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais.